Ok, meus queridos. Vamos aí, voltamos no foco. Tem que sair da frente. Este espaço está muito destruído. Bom, aspectos essenciais a ter em conta quando nós construímos aquilo que é o nosso CV. Eu peguei um bocadinho no sistema capitalista, de nós vendermos a nossa força de trabalho, quer queiramos, quer não, mesmo que sejamos empreendedores, e vamos aplicar um bocado esta lógica, mas adaptar àquilo que é a nossa realidade. Ou seja, eu vou-me considerar como um produto, eu saio da faculdade, tenho e investi naquilo que é o meu conhecimento mais técnico, por isso, vamos considerar aquilo que o que é que eu estou a vender a nível de força de trabalho? Eu vendo o meu conhecimento, o meu know-how, aquilo que são as minhas competências, tanto soft skills como hard skills, ok? Quem é que é o meu cliente em específico? Toda a indústria que vos rodeia, ok? Particularmente, e aqui eu quero que mais do que vocês olharem para aquilo que é a minha formação académica de engenharia ambiental, ou engenharia do ambiente, eu quero que vocês olhem para as indústrias que podem ter à vossa espera, ok? Desde a engenharia aeroespacial, a indústria aeroespacial, a aeronáutica, até a naval, à indústria da celulose, como estava a dizer, com o caso da Navigator. Portanto, são indústrias que, à partida, vocês podem não encarar como diretamente relacionado com a vossa área de formação, mas cada vez mais tens tipo de indústrias, principalmente de caráter de exploração, que necessitam de quê? Estudos ambientais. E não só. Preservar, conservar também, garantir o mínimo impacto ambiental possível. Okay? E acho que é um bocadinho este o chip, mais do que olhar para aquilo que eu posso ser a nível de futura engenheira da minha área, tentem perceber primeiro quem é que é o meu mercado, para onde é que eu quero dirigir-me, a quem é que eu vou apresentar-me a mim própria enquanto potencial candidata e, neste caso, potencial cliente, que é o sítio onde eu eventualmente irei trabalhar. E com base nestas duas coisas, aí sim vamos construir aquela que é a nossa proposta de valor, ou seja, naquilo que constitui o que é que eu sou, o que é que eu trago para cima da mesa e o que é que determinado projeto ou empresa me pode acrescentar a mim de valor, o que é que eu ganho com isto. Okay? De forma muito nua e crua, no fundo é isto. O que é que nos colocamos aqui essenciais da comunicação? Meus caros, eu posso saber o maior jargão técnico da minha área, mas muitos de vocês vão acabar por trabalhar com equipas multidisciplinares que de nada sabem da vossa área. Portanto, de nada vos serve saber muito se depois vocês não conseguem transmitir esse conhecimento de forma clara e objetiva. Okay? E vocês vão apanhar muito isto também numa fase inicial das vossas carreiras, principalmente nas entrevistas, porque antes de vocês eventualmente tiverem entrevista já com o hiring manager, costuma ser the head of the department itself ou algum responsável técnico da equipa, vocês vão sempre passar por uma triagem inicial que é alguém da minha área de recursos humanos, que nada sabe de engenharia, mas sabe o quê? Sabe o que é necessário e o que é que aquela posição ou vaga à partida irá exigir. E é isso que eu vou acabar por validar. No vosso caso em específico, como são todos frescos e fofos e de uma ótima juventude, naturalmente, e por muito que o mercado vos possa dizer o contrário quando vocês estão a ver anúncios em que fazem checa tudo, mas depois chegam ali no mínimo 10 anos de experiência, bolas. Até essas situações vos dá uma pequena percepção de pelo menos o que é que o mercado vos pede. E com base nisso, aí vocês começam a construir aquilo que é a vossa proposta de valor. Faz sentido? Ok. Eu não sou particularmente capitalista, but you know what? You gotta join the system. It is what it is. Então, aspectos essenciais a terem no CV. Começamos aqui pelo tabu. Fotografia ou não? Quantos de vocês é que têm essa fotografia no vosso CV? Ok, o resto não tem porquê. Os problemas do layout, ok. Depois estou curiosa para ver que CV tu tens e que CV é que tu liste, para a gente perceber qual é que é o formato que este rapaz tem. Bom, a fotografia, porque é que eu disse que é um assunto tabu? Porque é ambíguo. Há recrutadores que vocês vão falar ao longo das vossas vidas que gostam de ter uma fotografia, há outros que nem tanto, depois ainda se juntam ao tema cultural ou não. A minha opinião, no mercado português, ter uma fotografia associada ao CV funciona bem, ok? Se vocês quiserem ir para os States, por exemplo, diria que não. Porquê? Para já não é tão cultural e até mesmo diria na restante União Europeia ter a fotografia no CV, ok? Por motivos de discriminação, ainda mais nos Estados Unidos, ok? Portanto, habitualmente eles não colocam. Por isso é um bocadinho read the room. Se vocês eventualmente se estão a candidatar para fora, espero que não, que fiquem cá. Mas tenham esse pequeno aspecto em consideração do que é que culturalmente funciona melhor dentro daquela comunidade em específico, ok? Para cá, para Portugal, é mais fácil associar um rosto a uma determinada história, a um determinado perfil. Portanto, eu muitas das vezes, eu lembro-me em programas de trainees que nós gerimos, olha, tive recentemente o da L'Oréal, por exemplo,
em que estava lá uma trainee que fui eu que a pus o ano passado. Ela, ainda te lembras de mim? Eu lembro-me. Não me lembrava do nome que ela estudou, mas a cara lembro-me perfeitamente. Eu sou de caras, não sou de nomes, por isso não estranho se eu chamar de Luís, entretanto, Jacinto, está bem? Não é por mal. Porreiro. O sobre mim. Não sei se vocês têm isto ou não, no Europass, que eu já vou dizer o que é, possivelmente não têm esse campo, mas quantos de vocês têm aqui 2 ou 3 linhas no vosso CV que falam um bocadinho sobre vocês? 2, ok. O resto não, porque falta de espaço também? Ou simplesmente não me fazem a mínima ideia do que é que estas 2, 3 linhas dizem respeito? É mais por aí? Não, ok. Vamos pensar um bocadinho, por exemplo, nas cartas de motivação. Elas estão um bocadinho em desuso. A não ser que vocês queiram ir de Erasmus, aqui normalmente vos pedem uma carta de motivação para isso, ou, na altura, se vocês quiserem ir para mestrados noutras faculdades, normalmente também vos pedem uma carta de motivação a justificar o porquê, ok? No campo do recrutamento, a não ser que o anúncio para a vaga em específico diga precisamos de uma carta de motivação com o CV, raramente usamos, ok? Então, ter esta parte do sobre mim, estas 2 ou 3 linhas que, no fundo, respondem à típica pergunta de quem é que eu sou, ou seja, a tal proposta de valor que há bocado tínhamos definido, é aqui onde vocês vão colocar, ok? Portanto, vamos pôr fotografia, nome, e antes de começar com aquilo que é a vossa formação académica, experiência extracurricular, experiência profissional, com estágios, o que for, colocamos então essas 3 ou 4 linhas que devem responder, no fundo, a 3 ou 4 perguntas sobre nós. O que é que nós somos, sem grandes crises existenciais, ou seja, sou aluno, finalista, aluno, segundo ano, terceiro ambiente, tipo do ambiente. Tenho particular interesse neste tipo de áreas e eu sei que às vezes é um bocadinho ingrato dizer que áreas é que eu gosto, porque nunca tive experiência profissional na área, portanto, como é que eu sei na prática se vou gostar ou não? Uma maneira fácil de identificar aquilo que são as vossas apetências, de jus uma, ou vocês já sabem muito bem aquilo que querem, e eu na minha altura não sabia, portanto, quem nunca? Ou então vão para a exclusão de partes, isto é, eu sei que se calhar há cadeiras que vocês fogem daquilo como ali à foz da cruz. Então, por essa perspectiva e por exclusão de partes, acaba por orientar o vosso caminho daquilo que vocês verdadeiramente gostam. E depois é aí mais fácil adaptar nesta parte do sobre mim quais é que são os vossos interesses e até ajustar a determinadas empresas. Às vezes temos também algumas perguntas sobre, então, mas Sandra, tem que ter 50 CVs para 50 empresas? Não, se vocês forem espertos, que é alterarem o resumo em detrimento daquele tipo top 5 de empresas que vocês querem mesmo, é o sonho de uma vida vocês trabalharem lá, ok? E adaptam esse resumo mediante a área. Exemplo prático, eu estou-me a candidatar para a Navigator, eu não vou dizer que não gosto da indústria celulose. É dar um tiro no próprio pé, estar-se a candidatar a uma coisa que é a indústria para a qual vocês estão a candidatarem-se. Isto faz sentido? Eu sei que isto parece um bocadinho pouco comum, mas é mais frequente que aquilo que vocês pensam. Last but not least, competências, um highlight daquilo que são as minhas competências mais técnicas. Porquê? Às vezes eu vejo currículos em que têm, tipo, por escala de gráficos ou de cores, as minhas competências de comunicação, trabalho em equipa, temos escala tipo 0 a 100% ou assim, código de barras. O que é que acontece? Isto é tudo muito bonito, eu não vou mentir, não vou perceber isso, é dar um tiro no meu próprio pé. Mas, aqui se calhar colocaria maior evidência da parte das competências nas partes tecnológicas que vocês trabalham, tipo SPSS ou AutoCAD ou outros que sejam relevantes neste sentido. O domínio da língua, por exemplo, do inglês, se for esse o caso, ou outras línguas que vocês dominem. Esse sim faz-me sentido. Todas as outras soft skills, elas vão estar enquadradas naquilo que são as vossas experiências. Ok? Por isso, criar um separador descontextualizado só aquilo que são as vossas soft skills, eu preciso de evidência, eu preciso de contexto com o qual vocês possam afirmar com garantia absoluta de que eu tenho ótimas competências em trabalho de equipa. Fiz esta semana, estes 2 dias intensos com problemas estupidamente técnicos a acontecer, mas fiz acontecer. Ok? Lidar sobre esta pressão. Faz sentido? Contactos. Manterem os contactos atualizados, isto é, LinkedIn, e-mail e número de telemóvel. Atenção aos e-mails que vocês colocam. Já encontrei agradáveis surpresas como gatinha _ o número que não interessa @gmail.com, ok? E também já tive malta que me põe os números de telemóveis dos pais. Ora, gente, está tudo certo, vocês fazem o que vocês quiserem fazer. Agora, se vocês são responsáveis o suficiente para ter um telemóvel nas mãos, por favor, são responsáveis o suficiente para terem o vosso contacto no CV, ok? Porque às vezes eu ligo aos pais, foi a minha filha que se candidatou, e eu, pois, eu precisava mesmo de falar com a sua filha, mas não posso falar. Não, porque você não é a senhora que está a estudar, ok? Já aconteceu, é real, não estou a dar um exemplo crítico, por isso, no vosso número atualizado e um e-mail, nem criem um outro minimamente mais profissional, ok? Ou que seja só ligado à parte professional.
De seguida, então aí sim vamos para a restante parte que compõe a vossa história. O que é que vocês estudaram? Se podem até, por exemplo, especificar algumas cadeiras opcionais que vocês fizeram. Quem está na parte de quinto ano, que são poucos, acho que só vê aqui. Não, tu estás em terceiro. Mas pronto, malta que está no quinto ano, à partida tem a tese de mestrado para fazer, também pode incluir o tema da tese, qual é que foi o objetivo, nada muito extenso, ok? Só para, o suficiente para levantar aqui a ponta do véu relativamente àquilo que vocês abordaram. Aquilo que são as vossas experiências e com isto, refirma tudo, ok? O núcleo, o associativismo, o voluntariado, a experiência que tu depois ganhaste, porque fizeste estes tais 2 meses, é aqui onde elas entram. E aqui, mais uma vez, destacar ou descrever quais é que foram as vossas responsabilidades com os termos da ação. Eu realizei, eu dirigi, eu fiz, eu coordenei, eu comuniquei, dando aqui o exemplo prático até mesmo do núcleo, do malta que é de relações externas. Eu pergunto-vos, só para estes 2 dias, quantos contactos com empresas é que vocês fizeram? Sabes-me dizer? From the top of your head. 100? 20? Mais? 200? 400, acho. Ok, 400. E quanto desses 400 é que resultou? 30. Uns 30, ok. Então foram precisos 400 contactos para chegar a 30 convidados efetivos. Isto é uma informação que tu futuramente, por favor, coloca no CV. Tu e qualquer outra pessoa que tenha este tipo de iniciativas, não só ligadas ao associativismo, mas também lá está o caso do voluntariado. Porquê? Permite-me identificar que teve uma intervenção direta no que é que concretizou e a forma como concretizou e o resultado que alcançou. Okay? Empresas, quer queremos, quer não, são sensíveis a números. E então, mais uma vez, o que é que eu vejo no CV? Evidência. Se vocês dizem que são muito bons, onde é que está aqui a vossa história que vos defenda que vocês são de facto muito bons? Ok? Isto faz sentido? Boa. O lado B é o meu fun fact. Porque a vida não é só estudos e apesar do técnico, se calhar vos dar pouca vida fora do técnico, não obstante, há atividades que nós fazemos obrigatoriamente que, quanto mais não seja, recuperam a nossa sanidade mental. Ok? Isso também pode ser um forte complemento. Exemplo prático, joguei basquete federado durante para aí 20 anos e com isto vocês podem fazer as contas e determinar o quão velho são, eu sei. Porém, contudo, isto é um conjunto de competências relativamente ao desporto, acima de tudo espírito de equipa e resiliência, porque eu sei o que é estar a perder por 30 segundos e estarmos empatados e se ninguém marcar um ponto ainda vamos a outro período e eu estou a morrer. Não estou disposta para jogar mais 20 minutos, ok? Então a gente tem que marcar aqui um ponto e este espírito de equipa que é necessário para não desmotivarem logo, se calhar eu vou ter um problema semelhante em contexto empresarial do qual essas competências eu consigo transferi-las para esta realidade. Isto faz sentido? Bom. Então, que raio de CVs é que nós temos? Agora sim, finalmente, Luísa, a tua pergunta vai ser respondida. Eu dou-vos aqui vários exemplos e modelos de CVs, inclusivamente também o caso da Francisca, que é um video pitch, no fundo, é uma apresentação em vídeo. O tal formato Europass, Luís, eu sei que está aqui muito pequenino, mas é esta coisa que tu vês aqui. O Europass foi um modelo criado justamente pela União Europeia, como nós sabemos e bem, a União Europeia permite a livre circulação de bens, pessoas e tudo que vocês possam imaginar. E a nível do mercado de trabalho também funciona da mesma forma. Então eles criaram este documento para padronizar aquilo que seria a pesquisa do mercado de trabalho e a forma como, digamos, os candidatos poderiam se apresentar dentro da União Europeia. Agora, vantagens e desvantagens. Vantagens. Aquilo é muito simples, vocês acedem ao Europass, quem já teve a oportunidade de fazer, aquilo aparece-vos os campos predefinidos das vossas informações, da formação académica, das atividades extracurriculares, das línguas, tudo em um par de botas. E está tudo padronizado, ou seja, eu se tiver que ver 50 CVs em Europass, eu sei exatamente onde é que eu vou encontrar as informações que quero. Desvantagem, não vos diferencia. Enfim, ao cabo são todos o mesmo. E segundo, não vos permite adaptar a estrutura mediante aquilo que é a vossa história. Ok? Há exceções. Se porventura vocês quiserem e trabalhar para uma instituição governamental, vai que susto, se quiserem trabalhar para o governo ou para uma ONG, normalmente esse tipo de situações, como também funciona à base de concursos públicos, normalmente eles pedem e diz mesmo, o CV deve ser enviado em formato Europass, é aquele formato. Okay? E aí vocês leem a obedência e toca de enviar. Tudo o resto diz uma experiência que funcionaria melhor com um CV personalizado. O que é que isto significa? Um layout diferente. Agora, calma. Um layout diferenciado não é como aqui o caso deste designer, ok? Ou seja, demasiadas bonecadas e demasiadas cores depois acaba por ter o efeito inverso e perverso, que é tipo too much, ok? Não, nós queremos algo clean, sóbrio, mas conta a nossa história à mesma, ok? E vocês não são particularmente de áreas
criativas. Com isto refiro-me a design gráfico, a marketing, que tem aquela parte dos planos de comunicação e das redes sociais todas, ok? Portanto, o que é que eu deixo como sugestão? O Europasso para quando necessário, ok? E é a regra não, perdão, é a exceção. A regra, deixo-vos aqui na sugestão. Isto não está muito perceptível, mas eu acho, até vou ver da vossa perspectiva, para que vocês me digam, de certa forma, o que é que vocês veem de diferente. Tanto para além do nome, ok, estamos a falar do André e da Inês, isso é um bocado óbvio, mas dá para perceber alguma diferença? O que é que parece mais appealing to the eye? Ou mais simpático? Eu tenho aqui as duas opiniões. É da esquerda? Quem é que tem da esquerda? Não sei se está a descobrir hoje. Ok, concordam que seria o da direita? Isto é retórica, depois partilharem a vossa opinião, ok? Imaginem vocês estão a recrutar a Inês, e a Inês é da engenharia do ambiente. Vocês ligariam à Inês ou ao André? Só porque é dama. É uma palavra de dama. Ok. Tirando essa parte do género. Diz, Luís. Eu acharia que o da esquerda que tem mais concise apresentaria melhor informação. Ok. E dá-nos melhor ideia, que é mais estruturado e que eu sei que apresentar mais rapidamente a sua. Ok. Ok. Mais efetivo. I get your point. Não parece tão deles. Não parece o quê? Não parece tão deles. O da direita parece ter demasiado texto, não é a página. Ok. Muito bem. Então esta está um bocadinho mais condensada a nível de conteúdo e aquele está tipo too much information. E por esse motivo, ligavam ao André e não à Inês? Ou ligavam aos dois? Ligavas aos dois, não havia distinção. Ok, então vamos ir um bocadinho mais profundamente. O que é que o André estuda? Ok, então eu vou ler. Nós temos experiência profissional, Business Operations Manager, Founder, Speaker and Closer, District Manager na Spark Agency e, last but not least, Presidente da Apprise Talent do Porto. O que é que ele estuda? Boa. Ok, de seguida, o que é que o André quer? Ok, vejo experiência como gestor de operações, tem aqui umas atividades extracurriculares do The Closer, do qual foi um projeto que ele fundou, e foi presidente do Price Talent, que é uma junior empresa. O que é que ele estou? O que é que ele quer? Não sabemos. Mas é mesmo isso, Luís, está? A tua cara está a fazer pleno sentido. É mesmo isso. Nós não estamos a ver, eu não sei o que é que o André quer. Eu consigo perceber a experiência do André. Mas ok, a minha vaga não pede necessariamente experiência e a experiência que ele tem não é bem necessariamente aquilo que eu preciso ou que procuro. Estou um bocadinho confusa com o André. Se calhar, por meio de comparação, não vou ligar ao André porque não me consegue esclarecer tão bem este aspecto, ok? Pensem nisso. Pode ser mais uma vez ingrato ou injusto, mas eu acho que temos que pensar todos os anos sai uma fornada de estudantes com exatamente o vosso curso, com exatamente a mesma faculdade que vocês e, eventualmente, alguns de vocês estão exatamente no mesmo núcleo de estudantes. O que é que vos faz para diferenciar? Experiência. Essencialmente. Mas ele tem muita. Mas em nada me diz do que é que destas experiências, o que é que ele, qual é o rumo que ele procura. Ao passo que a Inês, eu sei que aí vocês não conseguem ver, mas eu passo a ler. A Inês tem as tais 3 ou 4 linhas que diz: o meu percurso tem sido versátil e persistente. Fiz teatro dos 14 aos 17 anos, trabalhou na Zara, estagiei na Unilever em marketing, em marketing e faço voluntariado na Moda Lisboa há 4 edições. Sou comunicativa, resiliente, organizada, criativa e apaixonada. Tento sistematicamente desenvolver as minhas competências para enriquecer a minha proposta de valor. Incluo nas minhas perspectivas uma experiência internacional e procuro grandes desafios em organizações competitivas. Ok. Se a minha empresa for até multinacional, interessante. Ok? Óbvio que eu não vou só ler o resumo e está feito, vou-te já ligar. Não, há muito mais que isso, ok? Mas logo por aqui temos uma certa dúvida, façam um perfil ou outro. E isto é só com base no percurso, que eu ainda não sei o que é que o André de facto estudou, ok? Concordo convosco numa coisa, se calhar podemos condensar a nível de também um bocadinho mais de informação, mas vocês nunca sentiram que a dada altura vocês só estão a cortar tudo e depois não sobra nada? Ou então o oposto, que é tem muita... Das duas uma, ou vocês têm muita coisa para pôr no CV, ou então têm muito pouca coisa, ok? Por exemplo, diz-me o teu nome, querida. Marta. Marta estava a dar um exemplo que antes de teres feito o voluntariado, tu tinhas só experiências do ensino secundário, tudo certo. So far so good. Agora já tens as experiências do voluntariado, já estás no terceiro ano do curso. Então eu pergunto, tu estás de quê? Ciência e tecnologias, aposto, não é? Ora bem. Tens isso no CV?
Why? Se não ia escrever lá, não. Ok. Acrescenta-me Eu valor. também não atualizo o CV, eu nem olho para ele lá, não sei quanto. Tranquilo. Portanto, não Marta, sei estou a muito usar o que é como que lá cobaia, está. plenamente, está bem? Deal with it. Não, estou a meter contigo. Ou seja, tu agora já tens esta experiência. Eu preciso saber, ou seja, é útil para aquilo que eventualmente vocês vão fazer no futuro, eu saber que vocês tiveram ciência de tecnologias. Agora não, porque já tenho este curso. There you go. Na altura, pleno sentido, ok? Na altura, quando não, se calhar estavas só no primeiro ano, ainda um bebezinho a perceber o que é isto do técnico, tão lindinha. Mas agora já estás no terceiro ano. Já vais colocar formação académica, mestrado, integrado. Já não há mestrados integrados para não. Finalista de licenciatura em Engenharia do Ambiente no Instituto Superior Técnico. Data de início e data de fim. Ou perspectiva de fim, pelo menos, não é? E tu já vais colocar isso. Mas a parte do secundário já está lá para trás. Já não me acrescenta valor. Até porque vocês querem ser reconhecidos como futuros profissionais. Senhor doutor Engenheiro do Ambiente, ao seu dispor. Ora, aqui estamos. Ok? O que é que nós vemos de seguida? De facto, a Inês já tem aqui muita experiência profissional na área, inclusivamente alguns estágios extracurriculares. E ela é uma rapariga que claramente tem muita coisa. Porque a nível dos destaques, ela ainda menciona, eu sei que vocês não conseguem ler, mas ela ainda diz nos destaques, foi explicadora, deu explicações, teve ainda uma participação no campo de intercâmbio, fez uma frequência do curso de teatro, tudo certo. E cá no final, ela destaca aquilo que são as suas competências técnicas. Reparem que não está aqui aquele tal separador daquilo que são as minhas soft skills. Onde é que ela mete isso? No início. Onde é que o André tem este skill set todo completo? Não, vocês só estão a ler a experiência. Portanto, eu percebo que o layout da Inês possa ser alterado e até adaptado, concordo plenamente convosco, mas o André não me está a dizer nada de conteúdo. Não me diz o que é que procura, o que é que tem, o que é que quer, só se foca nisto. Isto faz sentido? Reparem numa coisa, o CV é a primeira coisa que o recrutador ou que alguém da empresa vai receber do vosso lado. E eu vou falar em mim porque eu recebo muitos CVs, é verdade, e vejo-os muito, mas uma coisa é a assunção que eu faço, ou seja, é a leitura, é a interpretação, é a análise que eu faço da história que é vossa. Por isso é que eu já apanhei momentos de entrevista, por exemplo, há pouco tempo entrevistei uma menina que teve 3 anos de licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial no técnico e depois decidiu especializar-se apenas no mestrado em Gestão. E eu já estava com a suspeita do que é que aconteceu. A rapariga, tudo bem, fez a licenciatura, fez no técnico, mas deve ter testado em engenharia, como eu detesto o Sporting. E lá fui, eu falei com a rapariga, lá mesmo, fiz a entrevista, ok? Só para tentar compreender um bocadinho qual é que foi o percurso de vida dela, o que é que aconteceu. Mas realmente já tinha este viés cognitivo na minha cabeça e a dada altura eu nem precisei de perguntar nada que ela própria partilhou. Olha, realmente eu gostei imenso do curso, mas eu descobri que a parte da engenharia não é de facto aquilo que eu tenho tanto interesse, a parte de gestão é o que me complementa. E daí ter ido para mestrado. Eu sei, não, amor, eu já sei a tua história só por causa disto, tudo certo. E aí ela depois partilhou toda a parte do mestrado que fez, que está muito mais ligada à vertente financeira, e eu achei muito curioso porque pensa como uma engenheira, mas consegue aplicar aquilo que é a realidade do negócio, e inclusive também já tinha feito ali um estágio de verão numa consultora, que foi interessante ganhar esta perspectiva. Mas isto foi tudo aquilo que eu consegui perceber do CV. Depois a ideia da entrevista é ela complementar a ilação que eu, em certa partida, já tirei. Ok? So far so good? Agree? Agree, Liz? Pronto. Precisa ser a parte do Sport. Lamento, é assim. Se toda a gente gostasse do amarelo, não haveria o verde. Então, as entrevistas. Bem, nós já disparámos o nosso CV, não é? À partida vai ficar tudo top xuxa, tudo incrível. Disparámos para um conjunto enorme de empresas. Mas vamos perceber que, acima de tudo, antes de... Se calhar lá está, há este top 5 de empresas que vocês já têm na vossa cabeça, que é o sonho de uma vida. Tudo certo, apostem firmemente em vocês, ok? Nesse top 5. De resto, interessa-vos saber para onde mais é que eu posso disparar o meu CV quando precisar. Uma coisa é certa, este tipo de iniciativas que vocês organizam e do qual também têm este contacto muito específico com as empresas, usem e abusem disto mesmo, ok? Tudo o que seja capacidade de networking e até mesmo stalkear outras empresas que vêm do Mecanista e do Aerotech, you name it. Vão criando já este networking, porque nesta altura é para errar, é para cometer todos os erros que forem necessários, mas ponham-se, ok? Para depois, quando a altura chegar, o tal terceiro ano, o tal quinto ano, vocês já terem uma base confortável de empresas ou de referências de pessoas, ou até alumni, que entretanto também já estão a trabalhar agora, e que vocês podem até stalkear pela positiva e consultar até as empresas pelas quais eles passaram, inclusivamente, ok? Portanto, a nível de canais de comunicação, digamos, dos quais vocês podem partilhar e enviar o vosso CV, há várias. Aquilo que eu fiz quando
isto vai ser um bocadinho a abordagem, façam o que eu digo, não façam o que eu fiz. Que é o quê? Quando eu cheguei ao meu ano finalista, lá está, devia ter feito este trabalho no primeiro ou no segundo ano, portanto, enfim, mas quando cheguei ao meu ano finalista, houve uma coisa, já o meu padrinho e madrinha de curso, vocês ainda têm isso, certo? Isto não é uma coisa tão old school quanto eu penso, certo? Se vocês estão batizados... Nós temos, mas relacionado com a praxe, ou seja... Eu sei. Pronto. Tudo certo, ok. Para quem não tiver padrinhos ou madrinhas, encontro um colega que tenha e partilhe os apontamentos. Mas uma das coisas que, para além disso, os meus padrinhos me safaram, foi exatamente eu perceber, bem, os meus padrinhos é alguém que está no ano acima, portanto, quando eu era finalista já eles estavam fora da faculdade. Então eu fui ver para onde é que eles foram trabalhar, eu fui ver para onde é que eles fizeram um estágio curricular, que no meu curso era obrigatório, fui ver em que empresas é que eles passaram e onde é que eles estão atualmente. Para perceber, bem, se esta pessoa teve o percurso mais semelhante ao meu, isto pode ser uma porta de entrada. E melhor, é alguém que eu conheço, posso ter-o à vontade de não ter aquela pressão de estar na empresa da feira de emprego lá. Tenho essas dúvidas, mas estou muito nervosa, estou suada das mãos, não lhe vou dar um passo ao bem, não é? Mas o padrinho ou madrinho, ou algum colega de referência mais velho que vocês tenham, pode ser uma boa base para perceber a realidade que vos espera ou o tipo de empresas que vos podem esperar. Quem diz empresas diz até centros de investigação. Então, às vezes há malta que também quer seguir para PhDs e tudo mais. Okay? Outras são agências de recrutamento. Olá, Magnus está ao vosso dispor. Anúncios propriamente ditos, aí em vagas no LinkedIn. Se vocês também tiverem o vosso LinkedIn super atualizado, vocês conseguem pôr o algoritmo a funcionar por vocês. Be smart e atualizem também o LinkedIn com prioridade. Mas acima de tudo também feiras de emprego e outros eventos, como é o caso das semanas que gentilmente o vosso núcleo vos acrescenta e também vos partilha, ok? Por exemplo, a outra senhora que esteve aqui, ela partilhou aqui os contactos dela, por exemplo. Ainda se lembram do nome dela? Sim? Lembram? Mas ela... Malta que não está no núcleo, sabe o nome? Não se lembram? Oh meu Deus, lembram-se do meu? Yes, boa. Well done. Ok. Então, mas há uma coisa que pode fazer diferença, que é, vocês tiveram um profissional de uma empresa a vir cá. Peçam novamente o nome à equipa do núcleo, para partilhar convosco o nome do orador, para qualquer coisa vocês no LinkedIn fazerem follow-up. Olha, tive a oportunidade de assistir à sua palestra, achei de facto muito interessante, muito obrigada pela partilha e esperamos manter o contacto. Quem diz isto, vocês até podem pedir, por exemplo, para fazer um projeto de mentoria, em que ela pode ser até a vossa mentora. Depende, mas quem diz isto, esta convidada, diz dos que vocês vão ter a seguir, até mesmo de mim. Se vocês depois quiserem mais tarde enviarem o vosso CV, bem mais bem à vontade, ok? Mas este follow-up after a presença de alguém é o que vos pode fomentar aqui o networking nessa vertente. Isto faz sentido? Perco uma vergonha, assim, o meu pai sempre dizia que quem tem vergonha passa mal. E não está sempre garantido, pá, é lidar, mas pelo menos daquilo que depende de vocês e que está dentro do vosso controle, não vos vou apontar nada e vocês aí não têm, lá está, não foi falha minha, já não depende de mim. Tudo aquilo que depende de mim eu sou capaz de fazer, ok? Boa. Que fases é que vocês encontram? Quais destas fases todas é que vocês já tiveram? Quem teve entrevistas? Liz, Shuri. Então? De referências é encontrar referências ou não? É quando, normalmente é uma fase um bocadinho mais final, em que no final da entrevista eu peço, por exemplo, olha, tens 3 contactos do estágio ou até mesmo do núcleo, ou seja, de uma experiência qualquer que tu tenhas tido, e tu partilhas esse contacto para a seguir eu ligar e olha, estou a falar com o Luís no âmbito deste processo de recrutamento, podes-me dar alguns insights de como foi a sua performance nesse sítio ou nessa experiência? É mais por aí. Já estiveste aí? Tive mais entrevista, ou não sei se conta, mas entrevista online, em vez de presencial. Ok, sim. Entrevista por fora online. Ok. E também já tive antes de fazer estágio, falaram comigo, fazer para ver quem sou mesmo. Um assessment? Não. Assessment É? para falar comigo para perceber. Então, isso é uma entrevista. É entrevista, Ok. É entrevista. Malta que teve entrevistas, creio que a menina ali de trás que é finalista, se não estou enganada, 5º ano? Sim. Já tiveste entrevistas? Só tive para um estágio, mas foi presencial. Foi presencial, ok. Correu bem? Sim. Ok, boa. É assim, eu estou-vos a colocar todas as etapas, mas isto não é uma regra padrão de todas as empresas, ok? Até porque há uma que é clássica e que vocês vão passá-las a todas. A análise curricular, que é quando vocês enviam o vosso CV e hello, aqui está a Sandra para ver, ok? De seguida, aquilo que vos compete a vocês, trabalho de casa.
pesquisar a empresa BeStalker, ver profissionais que vocês sabem que estão lá a trabalhar, e no LinkedIn isso facilita-vos imenso, porque vocês têm, se for à página da empresa, tem uma parte do Jobs e depois tem outro separador que diz People, and you can stalk a lot of people in there, ok? E perceber o que é que eles estão a fazer, ou até pesquisar por malta do vosso curso em determinado tipo de empresa e facilmente chegam a um bom resultado, ok? Próxima etapa, pode ser uma entrevista telefónica ou presencial, ou as duas, ou só uma e a outra, ok? O track de referências, como vos disse, normalmente não é tão comum em nós, eu também incluí como recém, diplomada, perdoem-me. Não é tão comum, normalmente acontece quando nós já temos sensivelmente para aqui 3 a 5 anos de experiência para cima, ok? Normalmente aí já começam a pedir. A penúltima, assessment, ou teste técnico, pode ser testes psicotécnicos. Há um DISC que é famosíssimo, que é um teste de personalidade, que determina se vocês têm um perfil de influência, dominante, mais assertivo ou outros. Podem ter um assessment com dinâmicas de grupo, em que tentamos colocar, por exemplo, um caso prático e perceber como é que é a vossa capacidade analítica, perceber como é que vocês interagem em grupo, se são team players ou não. E a última e a mais importante, a oferta, que é quando, se for estágio de verão, tem de ser de facto remunerado, mas não seja com um subsídio de transporte, ok, de alimentação. Se for curricular, não tem a obrigação de todo de ser remunerado. Todos os restantes estágios profissionais, seja do IFP ou não, têm obrigatoriamente de ser remunerado, ok? Do not get yourselves fooled. Dúvidas quanto a isto? Então o que é que eu faço? Malta que já teve a entrevista, o que é que prepararam? Estudei a empresa ou a organização para saber o que é que eles faziam e onde eu queria ir. Onde é que tu querias ir? E bem? Preparei uns pontos na minha entrevista mas não me esqueci. Tipo por bullet points, os pontos mais importantes sobre ti que gostarias de destacar, é isso? Ok, boa. Boa preparação. Perfeito. E fizeste, por exemplo, essa partilha com alguém? Imagina um irmão, uma mãe, ou assim, ei, homem, pergunta-me lá quem é que eu sou, para ver se funciona bem. Falei com ver se fazia sentido para apresentar. Ok. Ok. Ai, me parece o Edil, Luís. Sim, senhora. Isto é o tipo de coisas que eu não fiz. Depois, entretanto, quando tive a minha primeira entrevista, certamente barrei contra uma parede. Mas depois, aprendendo e vivendo com o erro. Bem, primeiro erro que eu cometi antes de ir para a entrevista de emprego, ou até mesmo atrevo-me a dizer antes de ir para uma feira de emprego, não saber as empresas que lá iam. Porquê? Exemplo prático. Sandra, finalista de curso, procurava um estágio curricular. A minha faculdade criou e organizou uma feira de emprego e eu decidi, ok, vou encontrar um estágio curricular para mim próprio, aqui vou eu. E eu, de facto, já tinha acesso à lista das empresas, para tirar esse studied. Não. Portanto, fui à capela, eu mais um amigo, porque eu era tímida na altura, e vamos bater stand a stand para ver o que é que as empresas procuram e tudo mais. Há uma que me chamou particular atenção, porque eu estava a ver uma meia lua à volta daquela empresa. E eu, bem, eu devem estar a dar bombons, grandes brindes, ou então aqui há emprego. Lá consegui ter a minha sorte de falar com a pessoa, mas o que é que eu vejo inicialmente? Um roll-up tipo este, com imagens de aeronaves e de navios. E eu, ui, não, eu não sou engenheiro, mas pronto, ok, vou tentar a minha sorte, porque não está sempre garantido, nunca se sabe se podem vir a precisar. Na minha cabeça eu pensei, bem, tudo bem que isto pode ser uma empresa de engenharia, mas há de certamente ter algum departamento de gestão ou de recursos humanos, não é? Que é a empresa que não tem. Muito bem, e deixei o meu currículo. Um mês mais tarde ligam a indicar que têm interesse em conhecer-me e eu já nem me lembrava qual era a empresa, erro número 2, não apontei as empresas onde enviei o meu CV, se tivesse visto a lista de empresas já devia tipo uma lista com um checkzinho de tipo, entreguei esta, nem isso. Bom, adiante. Lá me contactaram para fazer uma entrevista. Qual é o meu espanto quando eu aí sim vou pesquisar sobre a empresa e é uma consultora de recursos humanos que trabalha nestes dois tipos de áreas. E eu, perfeito, era mesmo a minha área, eu não sabia. Felizmente deu certo, fiquei lá a fazer o estágio curricular e durante ainda mais 3 anos ainda mantive lá. Mas posso-vos honestamente dizer, somehow tive sorte, porque de outra forma a experiência toda indica-me que esta falta de preparação não iria dar certo, de todo. Porque não sabia exatamente para o que é que ia. Okay? Naturalmente, depois quando já tive a entrevista para o estágio, correu melhor, fiquei, tudo certo. Mas até lá foi um bocadinho metido no escuro. Portanto, learn from my mistakes, ok? Tentem conhecer as coisas mais informais acerca da empresa, o dress code, o tom de comunicação que às vezes utiliza-se. Essa é uma pergunta que às vezes me costumam fazer com alguma frequência quando ligo a agendar uma entrevista, que é o que é que eu devo vestir? E imaginem, há empresas que são um bocado mais formais, há outras que nem tanto, e não tem mal nenhum vocês no final, antes da pessoa vos desligar o telefone, perguntarem, olha, há aqui algum dress code que eu tenha que ter em consideração
do vosso lado, justamente para you want to blend in, ok? Se tiver, normalmente a banca é que tem mais esta característica um bocado mais formal, tudo o resto, pá, desde que não apareça um chinelo no pé de suéte, está tudo certo, ok? Business casual, como está aqui a nossa belíssima Catarina, works just fine, ok? Como veem, Doc Martens também são igualmente apresentáveis, portanto, works também, ok? Last but not least, uma coisa que o Luís afirma ter feito, que é praticar com família e amigos, perdão. Porquê? Melhor do que ninguém, isto são as pessoas que vos conhecem verdadeiramente, ok? E que se calhar ao treinar vos consegue dar uma orientação ou até mesmo um feedback, olha, isto de facto está a transmitir a tua mensagem da forma como tu queres e sinto que está a representar quem tu és, ok? São pessoas que, num ambiente seguro, se calhar mais seguro do que comigo, que eu posso dizer que sou muito fixe, mas vocês não terem essa ligação, está tudo certo, ok? Mas o vosso núcleo core que vos conhece verdadeiramente são as melhores pessoas a quem vocês podem certamente apostar as vossas fichas em, para dar pelo menos este feedback inicial. Olha, se eu disser isto desta forma, tu estás a ter essa percepção, ok? So far so good? E não se atrasar, ok? I know it sounds like a given, mas believe me, é uma cortesia, ok? Time is money. Se eu chego aqui a horas, é porque eu valorizo o meu tempo e estou a valorizar o vosso, ok? Imprevistos, certamente que acontecem, ainda hoje nos aconteceu e peço-vos imensa desculpa por isso. Estas coisas acontecem, mas há coisas que eu consigo controlar. Mesmo apesar deste temporal infernal e do trânsito estar caótico, 10 minutos antes de chegar já estava a ligar ao Bernardo, é que é? Já cá estou, é para ir ter onde? E isto é simplesmente... Vocês têm a carta de condução? Boa. Antes do exame há uma parte que é o reconhecimento de percurso, em que estamos quase ali umas boas horas a conduzir para ver os potenciais percursos que nos vão calhar no exame. Eu faço exatamente a mesma coisa quando tenho uma entrevista presencial. E se for online, eu testo os links um bocadinho antes. Porquê? Se eu chegar atrasado, seja por motivo do PC decidir fazer atualizações à última hora, ou porque o metro decidiu, sei lá, ter algum tipo de atraso, eu vou ficar ainda mais ansiosa, ok? Eu vou começar a suar da mão, eu vou, se calhar, tão apressada que estou, vou ficar a suar do buço, tá? Não é fixe. E quimicamente falando, nós já estamos com aquele nervosinho miudinho, não é? Com estas coisas a acontecer em cima, eu vou ficar com uma heart rate numa frequência muito grande que quimicamente me vai provocar mais níveis de adrenalina, mais níveis de stress. Portanto, tem tudo para dar errado, ok? Naquilo que eu consigo controlar, pá, tentem sempre ficar com o contacto da pessoa que vos ligou, seja por e-mail ou por telefone, para no caso de alguma eventualidade acontecer, pelo menos terem a possibilidade de conseguir avisar, ok? And it goes both ways. Okay? Às vezes, quando nós temos a entrevista, também temos que esperar ali um bocado de tempo pelo recrutador. Também não é bom sinal, tá? Porque da mesma forma que não só vocês estão lá para conhecer a empresa, mas a empresa também está lá para vos conhecer. Mas da mesma forma que eu exijo que respeitem o meu tempo, eu também exijo que eu também tenho que respeitar o tempo dos outros. Portanto, lá está, o atraso também não é só do vosso lado que fica prejudicado, porque vocês, se eu me atrasar, vocês também vão ficar com uma percepção minha. E até pode não corresponder àquilo que eu sou, mas é o tal viés cognitivo que quer eu queira, quer não, vou desenvolver, está bem? Ok, boa. Aspectos a ter em conta. A primeira impressão. Porquê é que isto é importante? Quer queiramos, quer não, durante aqueles 30 minutos de conversa que vamos ter com aquela determinada pessoa, vão refletir tudo aquilo que nós somos. E mais uma vez eu reflito, por muitos tracking systems que nós tenhamos e por muito que tenhamos a inteligência artificial a trabalhar por nós em determinados aspectos do recrutamento, a verdade é que não deixamos de ser humanos e não, ainda necessitamos da validação humana para determinado tipo de coisas, ok? E bem, o que é que eu quero dizer com isto? Que ter este impacto daquela primeira impressão pode definir aquilo que vai ser aquilo que vocês vão representar a longo prazo. Exemplo prático, eu estou aqui perante vós. Vocês estão neste momento a ter uma percepção sobre mim, que espero que agradável e positiva e acima de tudo útil e construtiva, mas quer eu, quer não, vocês vão ficar com esta percepção sobre mim. O Luís então nem vai poder olhar nunca mais na cara quando eu sair daqui, ok? Certo. Mas isto para vos dizer o quê? Que aquilo que vocês virem aqui hoje, se calhar não reflete o quão trabalhadora eu sou dentro da Magma, o quão boa profissional eu afirmo ser, mas pelo menos vos dá... Não, a Sandra até parece saber do que fala, e Deus queira, não é mal saber.
Mas isto é o que eu vos quero dizer, esta impressão. Não é estarmos bem vestidos, super apresentáveis. Também conta, mas mais do que isso é a maneira como eu faço a tal delivery of my message, a maneira como eu apresento. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu estou numa entrevista e estou sentada, não é? E posso estar completamente encostada. Imaginem que é alguém a apresentar o jornal da noite. Então, nas notícias de hoje, nós temos um relatório, não sei o que, não sei o que mais. Não é appealing, ok? Portanto, é pensar em vocês próprios como seres humanos. Como é que vocês gostariam que vos apresentassem as vossas coisas? Às vezes há aulas que a gente até tem, que é um bocadinho mais teórico, por isso mais grande, mas às vezes tudo depende da forma como nós fazemos essa entrega, ok? So far, so good? Durante a entrevista, demonstrar empatia, acho que é a maior e a melhor maneira de vocês conseguirem chegar de facto até à outra pessoa. E believe-me numa coisa, que é a vossa história é única, ok? A maneira como vocês entregam aquilo que é a vossa história é aquilo que vocês pretendem transmitir a nível de mensagem. Eu tive uma situação há uns anos atrás, por acaso aqui até foi no Aerotech, que tive um estudante de engenharia mecânica que decidiu congelar a matrícula durante uns 3 ou 4 anos, ok? Entretanto, voltou, estava ali na banca, veio ter comigo, mostrou-me o CV e disse-me, olha, eu acho que estou a ter muita dificuldade em chegar ao momento da entrevista porque há aqui alguma coisa no meu percurso que acho que não está bem explorado ou bem explícito para que o outro lado compreenda. Eu comecei a reparar, realmente tu tens aqui uma intervenção muito grande a nível dos estudos, nota-se que interrompeu, pá, e é cada vez mais normal, ok? Isto não é crítico, porque cada vez mais vocês têm alunos deslocados, as propinas e as casas estão ridicularmente caras, portanto é habitual, infelizmente, alguém ter que abdicar dos estudos porque tem que se fazer à vida para poder suportar durante um tempo, ok? Acontece. Se não vos acontece a vocês, tudo bem, somos privilegiados, temos uma boa estrutura financeira familiar, mas há muitos de nós que se calhar têm que abdicar desta conquista, desta realização em detrimento disso. O caso dele foi, ele quis perseguir o seu sonho era fazer música, portanto ele tinha uma banda, dedicou-se a fazer durante estes 3 ou 4 anos imensas tours de norte a sul do país, a tocar em bares, a ter que contactar com bares para promover a sua banda lá, e daí que interrompeu o curso. Não é legítimo. Caramba, estás nos teus 20 anos, tiveste que escolher um curso, nem sabes se era isto que querias fazer ao longo da vida, é mais que legítimo. Mas temos que se calhar explicar isto de outra forma para tu conseguires chegar então à entrevista. E uma das sugestões que lhe dei foi de precisamente indicar aqui no sumário esta ausência, o que é que ganhou com a ausência e porque é que agora seria interessante estar de volta ao mercado de trabalho. E isso sim fez com que lhe conduzisse depois a entrevistas, que lhe conseguissem entregar isto, storytelling, delivery, the message and relatability. Porque ele contou-me isto naquele momento, mas eu pelo CV nem por sombras me passaria que tu tinhas este sonho por concretizar, ok? E que deu certo, mas agora está na altura de voltar aos estudos, tudo certo. E isso desenvolveu de facto em mim, relatability, a tal empatia, porque é mais que legítimo, ok? Após a entrevista, uma grande recomendação que vos deixo é depois de qualquer entrevista ou de qualquer contacto profissional que vocês tenham, e isto inclui também, isto é certamente algo que vocês enquanto núcleo devem fazer no final depois devem-se fazer, no sentido de já devem fazer isto ao longo do tempo, digo eu, que é agradecer aos convidados que vieram às palestras e aos workshops. O mesmo de vocês, porque é aqui que vocês constroem o vosso networking, e é uma cortesia, mais uma vez. Só vos fica bem, não vos rouba absolutamente nada, nem tempo, nem esforço, entre aspas, mas é uma maneira não só de vos diferenciar pela positiva, mas também de fomentarem um bocadinho mais o vosso networking, ok? Quem diz para uma entrevista, diz para uma potencial empresa para vocês fazerem o vosso estágio, ou a vossa tese, melhor dizendo, em contexto empresarial, ok? Por exemplo, eu aqui devo-vos algumas sugestões, deixo-vos também uma sugestão de um template que vocês podem mandar quando têm candidaturas espontâneas, ou seja, não respondem necessariamente a vagas em aberto que estejam, por exemplo, no LinkedIn ou em outros portais. Sei que vocês também têm o Fênix, do técnico, o portal do Job Center, isso. Pronto. Também pode ser um bom ponto de partida, e reparem, mais uma vez, a não ser que no anúncio, normalmente a candidatura espontânea não se envia de toda carta de motivação, por isso, aquilo que nós identificamos no corpo de e-mail acaba por ser a nossa motivação para esse efeito, ok? Aqui é uma mensagem que se calhar pode ser muito útil para a malta do núcleo, que é quando têm que fazer cold contact, ou seja, vocês não têm qualquer tipo de relação com a pessoa, com a empresa, mas gostariam muito de saber mais sobre a mesma. Podem adaptar, isto está em tamanho de LinkedIn para ser mais fácil, ok? Para ser de e-mail que vocês podem depois adaptar e ajustar o tamanho. Vale? Dúvidas, curiosidades, fun facts, crises existenciais que vocês queiram saber? Ajudou ou foi muito confuso?
É diferente do que vocês têm? Um bocadinho? Diz, todas. Sobre a entrevista, Sim. por exemplo, às vezes podem perguntar defeitos que a pessoa tem. Adoro, sim. Queria saber como, pronto, toda a gente tem defeitos, mas como abordar isso de forma não, por exemplo, Tão prejudicial, tão negativa. prejudicar Ok. É uma clássica pergunta, é verdade. Eu particularmente não sou muito fã, porque acho que há maneiras e maneiras que eu consigo chegar a exatamente à mesma resposta de forma diferente. Porquê? Normalmente quando se perguntam, então diz-me 3 pontos fortes e 3 pontos fracos. Os pontos fortes, é só mandá-los vir. Os pontos fracos, vamos cair um bocadinho no clichê, que é, sou demasiado perfeccionista, realmente, que problema mal se vê. E a ideia deste tipo de perguntas é fundamentalmente perceber, primeiro, se tens autoconsciência, do género. Acho que é garantido nós afirmarmos e dizermos, eu posso ser muito bem muita coisa, mas eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Isto é, eu tenho sempre espaço de melhoria e há coisas em que eu sou humilde para reconhecer que tenho de facto pontos de melhoria. Period. Ok? Qual é que é o objetivo que nós queremos? Tentar compreender quando essa pergunta é feita. Primeiro, esta autoconsciência, de conseguires identificar se és humilde o suficiente, refletir se tens de facto pontos de melhoria. E segundo, identificar que não é um ponto fraco, mas é um ponto que está a ser trabalhado. É diferente. Eu dou-te um exemplo muito prático. Há bocado estava a falar com as meninas que foram ver o meu LinkedIn e eu, nossa, aquela fotografia de quando eu tinha menos 10 kg em cima. E desde o início do ano que estou a dizer que vou treinar, porque uma pessoa praticou desporto uma vida inteira, portanto sente falta, não é? Mas estou demasiado preguiçosa. Sandra, qual é que é o teu ponto fraco? Não assumo os meus compromissos. E tu vais ficar, ok, mas porquê é que tu dizes isso? Olha, porque digo que quero ir treinar, farta de engordar, ok, mas estás a fazer alguma coisa por isso? Não. Então não podes queixar. Há um ditado muito engraçado que se diz, you cannot keep asking yourself why you're in hell if you keep dancing with the devil. Ok? Todas vamos estar em inglês, estou a desconfiar a pronúncia, mas pronto, ok. Essa pergunta tem como objetivo percebermos o que é que tu estás a fazer de melhoria para isso. Outro exemplo prático. Eu há pouco estava-vos a dizer que in my early years eu era uma pessoa de facto muito tímida e agora não pareço porque eu falo imenso e sou muito expressiva. Mas de facto na altura, quando me fizeram essa pergunta, isto era algo que eu dizia, olha, eu de facto sou um bocadinho tímida, isto significa que muitas das vezes eu tenho situações em que tendo a não questionar logo o porquê, ou seja, a sujeitar muito nesta exposição porque não gosto da vulnerabilidade que isso me causa, eu gosto de saber tudo. Isto é arrogante do meu lado de pensar, tipo, não vais saber tudo na vida e vais precisar de outras pessoas para te ensinarem. Então eu indiquei isso mesmo, o processo de melhoria neste momento está, confesso em perder um bocadinho esta vergonha e começar a perguntar as coisas, porque eu já percebi que se questionar simplesmente, as pessoas vão ter mais facilmente esta empatia de querer explicar, ok? Portanto, um ponto de melhoria não é algo, um ponto fraco, aliás, não é algo que eu sou imperfeita ou sou demasiado perfeccionista, porque isto é uma boa skill, não. Para já realista daquilo que é a tua pessoa. E segundo, dares essa indicação de ponto de melhoria, mas o que é que tu estás a fazer para trabalhar isso? Ou seja, qual é que é a ação que tu estás a tentar fazer para resolver esta melhoria, este problema que não é problema, é melhoria, ok? Fez sentido? Sim. Boa. Mais dúvidas? Sim. Primeiro, eu não tenho experiência com currículos e com entrevistas, portanto o que eu vou dizer pode... Tranquilo, manda-te, eu gosto disto. Mas supondo que em entrevistas há sempre questões tanto de um lado como do outro, para se conhecerem, o objetivo de quem está a ser entrevistado não será repetir o que está no currículo. Certo. Então é suposto eu chegar lá e dizer o que está no currículo. Sabe? Também não vais inventar a roda, não é? Quer dizer, é o que está lá. Agora, eu acho que no início da entrevista, muito possivelmente, tem o teu currículo aberto e pergunta, então, fala um bocadinho sobre ti. E às vezes nós ficamos lá, era o que eu estava a dizer, uma pergunta tão simples traz consigo uma grande crise existencial, porque, como assim, quem sou eu? Tenho de saber. Sou licenciada neste curso, já fiz isto, quero saber alguma coisa em específico. A ideia aqui é vocês, lá está, responderem aquelas 2 ou 3 perguntas quase que de forma automática sobre quem vocês são. Agora, it goes both ways. Sim, a ideia da entrevista é complementares aquilo que tu tens no CV. Isto é, tu tens no CV porque é que escolheste o curso de Engenharia do Ambiente? Não, eu vou-te perguntar sobre isso. Eu vou perguntar, então, e olha, tiveste aqui, por exemplo, algum trabalho académico do qual tivesses que
ter que analisar algumas diretrizes, sabe, que o Peito deu sobre legislação, e se foi alguma coisa interessante que tu tenhas feito, ou consideraste interessante ou não. E tu explicas-me, olha, por acaso tive um trabalho de grupo que até foi com uma empresa, não sei, estou a dar um exemplo prático, não sei, confesso, desculpem, a realidade dos vossos projetos académicos, mas podes dar isso como evidência. E são coisas que de facto não estão no CV, mas que vão complementar, ok? Portanto, não vais inventar a roda no sentido de this is me, portanto é a tua base, vou ter que explicar o porquê das minhas razões de escolhas, mas é isso que o CV não diz quando eu recebo, que é o porquê de teres feito as escolhas de vida que fizeste. Isto foi profundo. Ok? Fez sentido? Quanto às perguntas que tu podes fazer ao entrevistador, que não sei se também isso era uma dúvida tua, se estava mais focado no entrevistado. Mais outra vez, pode dizer assim. Não, é que às vezes a malta tipo, fica com um bocadinho também de... não se sabe muito bem o que é que há de perguntar. E às vezes eu sinto que nesta altura do campeonato saber aquilo que é a missão, a visão, os valores e como é que são as equipas já é um given, porque isso está no site e de cada empresa e é tudo super fantástico e bonito, não é? Não é que eu quero dizer, eu não quero saber os podres, digamos assim, mas eu quero saber na prática como é que é a tua experiência, como estás aqui a trabalhar, o que é que tu estás a tirar daqui de proveito, não é? Então eu diria que a nível de perguntas que também vocês podem colocar, e believe me, eles chegam ao final da entrevista, então tens aqui alguma dúvida, alguma curiosidade que queiras saber, e aí vocês chutam dentro daquilo que é a tua equipa, que margem de progressão é que existe. Então, e se eu fizer isto, entro como trainee, o que é que se vai suceder agora? Então, e como é que constitui a equipa? A equipa é alguém que dá apoio? Vocês já acolheram estagiários, por exemplo, anteriormente nas vossas equipas? Muito bem. Então, e o que é que vocês consideraram ser, digamos, um red flag no estagiário e um green flag no estagiário? E aí vocês conseguem perceber o que é que aquela empresa valoriza mais ou não em determinado tipo de comportamento ou de perfil, e vocês aí também tiram as vossas conclusões sobre o quão a empresa vos valoriza, ainda que numa fase muito inicial da vossa carreira, ok? Ou então também pode ser advogado de diabo e perguntar, então quais é que são os 3 pontos fortes e os 3 pontos fracos da minha equipa? Fala, diz-me. Depois, quando se faz se vai tentar fazer um estágio e no modo de perguntas, a remuneração, por exemplo, já na entrevista, eu tive problemas com isso. Ou da pergunta no e-mail, ou... Ok. É sempre aquele tabu, não é? Quando é que... Let's talk about money. Bom, o primeiro conselho é timing. Saber oportunamente. Em Portugal, falar-se de dinheiro é um grande tabu, é verdade. Vocês repararem nos anúncios de emprego, normalmente não estão descritos os valores, mas se vocês virem mercados, por exemplo, do UK ou até mesmo de uma Alemanha, é um fator constante. Eles colocam lá, quanto mais não seja, um intervalo salarial que a pessoa irá receber ao ano, ok? Em Portugal, raríssimo ver. Por temas culturais, também poderia passar por aí, mas fica para outra conversa. Respondendo aqui à tua dúvida. Primeiro, timing. Quando é que eu devo perguntar a questão dos valores? Estavas-me a perguntar se é no e-mail. Depende. Depende do quê? Tu estás-te a mover exclusivamente por dinheiro ou por projeto? Se for os dois. Se for os dois, está tudo melhor. Então a minha sugestão nesse caso é candidata-te e oportunamente quando tiveres um momento da entrevista, aí sim, no final da conversa, se não te fizerem essa pergunta logo de imediato, então claro, olha, há aqui uma dúvida que eu tenho relativamente aos valores, não sei se tem aqui já um intervalo salarial pensado para esta oportunidade. Nota é o seguinte, que é, se forem estágios profissionais do IFP, os valores estão tabulados por lei, portanto, cada nível de qualificação, licenciatura é um valor, mestrado é outro e PhD é outro, portanto, aí não há muita margem de negociação, confesso-vos, ok? Todos os outros, ou seja, excluindo os de verão e os curriculares, portanto, todos os outros estágios profissionais são, that's a given, é remunerado. Agora, é remunerado quanto? Há programas que se calhar pagam 1.500 euros, há outros que são, a média tem sido cerca de 1.200 euros brutos, entre 1.000 e 1.200, ok? Oportunamente, tu questionas isso ao recrutador, mas sempre, nunca com aquela ideia de valor fixo, ok? Tenta sempre perceber range, intervalo salarial. Se sim, já tiverem pensado, mas olha, Luís, aproveita-me para dizer então o que é que seria aqui um valor confortável para ti, tu dizeres e definires? Não sei, depende do que é que vocês estão dispostos a pagar. Tu aí já podes dizer aquilo que é o intervalo médio para ti interessante, ok? Lá está, com aquilo que são praticados dentro do mercado daquilo que é o vosso ano profissional, porque lá está, vocês não vão sair da faculdade a ganhar 2.000 euros, a não ser com um passo suíça, ok? Calma, aqui não, por isso aquilo que seria sensato, pelo menos até 1.400 ou 1.500 euros, diria que é sensato pedir, ok? Mas lá está, não fecha um valor, diz sempre
olha, entre 1.200 a 1.400 e não entre 1.100 a 1.150. É um intervalo muito restrito. A gente quer, não algo assim, mas assim no meio, ok? Pode acontecer eles para já não saberem a informação e se calhar ainda sabes na próxima entrevista que tiveres, mas se for mesmo determinante para ti, porque até podes dizer, olha, estou ativamente à procura de oportunidades, estou envolvido noutros processos de seleção, das quais por acaso até já sei mais ou menos os valores. Por isso seria também, embora eu aprecio imenso o projeto, seria importante para mim também perceber qual é que seria o intervalo salarial. Portanto, há aqui algum valor de referência que me possa indicar. E dito assim, desta forma, neste tom de curiosidade, não há ninguém que não te diga nada, ok? Outra coisa é teres a postura de entrevista, ok? Chegamos à entrevista, tem alguma dúvida? Sim, quando é que eu assino o contrato e quando é que eu vou receber? Arrogant, ok? Ainda mais quando isto é, infelizmente, está bom, está bem? Ajudou? Mais? Tenho só uma. Há alguma coisa que é melhor guardar para a entrevista e não pôr no CV? Ou seja, dar-nos espaço para depois a entrevista não poder fazer. O que dar-nos aqui o efeito de surpresa? Feito tchanã, já fiz isto, mas você não sabia. Again, depende. Depende do que é e depende do que for. Vamos supor que tu tiveste um projeto académico muito interessante na parte de, sabe, de conservação de florestas. Não sei se isso é uma coisa, mas posso dizer, é estúpido, não é? Ok, vou. E vamos supor que, lá está, vou pegar no exemplo da Navigator outra vez. A Navigator trabalha nesse tipo de indústria. Não achas que faz sentido meteres essa informação no CV? Porquê? Porque, não, querida, já para ganhar, tá? Mesmo aqui é só eles quererem, entendes? Se calhar, se tu te candidatares para uma Accenture, pode não fazer tanto sentido. Se calhar aí eu colocaria como mais relevante, ora, trabalho de consultora, trabalho mais analítico, eu vou evidenciar aquilo que fiz de trabalhos académicos, vamos pôr mais analíticos. Mas podes só deixar ali um tema ou outro que levanta a ponta do véu. Para quê? Durante a entrevista eu vou complementar. Olha, disseste aqui no CV que tens isto. Ah, sim, olha, por acaso ainda não meti, mas ainda tive outro projeto, já não tinha espaço, mas ainda tenho outro projeto que vai bater desta forma, ok? Portanto, a minha sugestão é, para aquele conjunto de empresas que tu tens mesmo a certeza que é o sonho da tua vida, que tu queres mesmo, tria as informações que faz sentido aplicado àquela realidade, ok? Tudo o resto, podes manter tipo uma espécie de CV genérico, em que tem aqui, não dás tanto ênfase a este tipo de projetos porque é o que usas para enviar genericamente, e aí sim podes talvez cortar alguma informação, mas nunca cortando informação relevante, pelo menos quem tu és, de formação académica e de atividades extracurriculares, o tal voluntariado. Nunca abdiques disso, não me deixes isso como fator de surpresa para a entrevista, ok? Isso é importante. Boa. Temos? Mais dúvidas, não? Porque eu estou a ver o olhar do Bernardo e eu o tempo. Não, à vontade. Estamos Então, olha, tenho só um último convite para vos fazer, que é, não sei se repararam, but this is my LinkedIn, portanto I don't expect nothing else or nothing less um pedido de conexão do vosso lado, está bem? O e-mail de follow-up que vocês querem mandar é relativo, tudo certo, não leva mal. Agora, para as outras empresas, façam, está bem? Principalmente malta de terceiro e quinto ano, bem querida, façam isso porque pode ser diferenciador, está bem? E de resto, se coloquem-me aqui no LinkedIn, aquilo que eu vos puder ajudar, se quiserem, entretanto, depois também mandar o CV atualizado e tudo mais, para eu dar double check ou dar-vos até feedback, be my guest, está bem? Last but not least, daqui a 2 semanas vamos ter uma coisa muito gira, que é o Talent Bootcamp, em que vos permite contactar já com algumas empresas, mais de uma vertente pedagógica, ou seja, é um evento que, sim, são 2 dias, em que nós trabalhamos convosco aquilo que é o vosso CV e ajudamos a construir aquilo que é a vossa proposta de valor, lá está. Lembram-se daquela matriz do produto, do cliente, não sei o quê? Trabalhamos isso convosco. Para quê? Para que depois com as empresas vocês tenham a oportunidade de partilhar quem vocês são e receberem feedback não só na hora, mas depois também no vosso e-mail, sobre aquilo que pode ser a nível de motivacional, pode ser a nível de feed, pode ser, até ser mesmo de orientação de áreas que vocês queiram seguir, ok? Podem se inscrever e nada temam, vão da minha parte. De resto, obrigada imenso a todos vocês, obrigada mais uma vez pelo convite e desculpem de facto pelo problema técnico que foi o meu PC de todo, desculpa. Não correu bem esse último aspecto, mas de resto espero ter sido útil e espero ver-vos os vossos CVs muito em breve. E quiçá numa entrevista.